E aí galera, tudo certo? Então voltamos aqui para o nosso terceiro módulo da aula de termoquímica. A gente vai falar agora sobre calor de combustão ou entalpia de combustão. Bom, então vocês notaram que cada tipo de reação, né, tem a sua entalpia. Então se a gente está falando de uma reação de formação, a gente fala em quê? Entalpia de formação ou calor de formação. Aí se a gente tem um processo, por exemplo, de vaporização, então a gente vai ter a entalpia de vaporização, beleza? Da mesma forma, o que seria o calor de combustão? O calor de combustão, né, vai ser a entalpia, né, envolvida, no caso ΔH, no calor, na combustão de um mol daquela substância. Tá? Então a gente fez aí, agora há pouco, o cálculo da entalpia de combustão do metano. Né? A gente viu que o valor é igual a 213 quilocalorias por mol. Tá? Então a energia liberada na combustão do metano é de 213 quilocalorias por mol. Bom, não existe energia negativa, né? Então esse sinal de menos é só uma convenção. Então quando você falar assim, a reação de combustão do metano libera menos 213 quilocalorias. Não, libera 213 quilocalorias. Tá? O sinal de menos é só para dizer que a energia é liberada. Né? Quando for sinal de mais, né, antes do valor, é porque isso significa que a energia foi absorvida. Tudo bem, gente? Bom, então a gente tem outros exemplos aí. Ó. Por exemplo, o etanol, ele libera uma energia maior por mol, né, de moléculas, né, na sua queima do que o metano. Isso é natural, né, gente? Porque para combustíveis, quanto maior for a cadeia carbônica, né, maior vai ser a quantidade de CO2 formada e maior vai ser a quantidade de água formada. Aí a gente vai ver mais para frente que a formação da ligação carbono-oxigênio dupla e a ligação O com H, né, oxigênio com hidrogênio, que ocorre na formação da água, são ligações que, quando se formam, liberam uma energia absurda, liberam muita energia. Né? Por isso que combustão é uma reação que libera muita energia, né? Que libera muito calor, tudo bem? E a gente tem, né, embaixo aqui, ó, a última equação, ela está representando aí a combustão do benzeno. Tá? Então vocês perceberam que nas reações de combustão, né, isso se for um combustível orgânico. Né? Compostos orgânicos têm carbono, tem hidrogênio, tá? Alguns vão ter oxigênio, né? Mas carbono e hidrogênio eu vou ter em praticamente todos os combustíveis orgânicos. Então a gente espera o quê? Dos produtos da combustão completa de um combustível orgânico. A gente espera que se forme, né, CO2, dióxido de carbono e água também. Quanto mais CO2 e mais água são formados no processo, mais energia vão ser liberados nesse processo também. Ok, gente? Bom, então a gente tem aí, né, no caso do benzeno, como eu tenho uma cadeia carbônica maior, eu vou ter mais, né, moléculas de dióxido de carbono sendo liberadas, né, por mol de combustível, e aí eu vou ter, claro, né, uma energia maior também sendo liberada. Ok, gente? Bom, é muito comum, né, em questões de vestibular aparecer, né, equações de combustão. Então vocês já sabem, né, numa equação de combustão eu vou ter, né, a formação de CO2 e eu vou ter a formação de água também como produto, certo? E é claro que eu tenho que ter oxigênio também. Então você viu lá aqui do lado esquerdo tem oxigênio, tá? Que é o comburente, é quem efetua a combustão. Do lado direito tem CO2 e água. Então isso é uma reação de combustão completa. Ok, gente? Então aqui a gente tem um exemplo, ó, calcular o calor de combustão do metano. Né? Já tinha feito, ó, vamos só repassar aqui. Ó. A gente vai fazer o quê? Bom, os valores de entalpia de formação são dados. Então a gente substitui, certo? Coloca lá para cada substância o valor. Para substâncias compostas, a gente não precisa memorizar o valor da entalpia de formação. Mas para substância simples, a gente sabe que é zero. Então coloca lá os valores, tudo bem? Olha lá para a equação, ver se ela está balanceada, porque a partir do balanceamento a gente sabe a proporção em mols entre as substâncias que estão participando, né, dessa equação. E aí a gente sabe que a energia envolvida no processo ela vai ser proporcional à quantidade de matéria, à quantidade de mols, certo? Então, se eu tenho 1 mol de água sendo formado, vai liberar 68 quilocalorias. Se eu tiver 2 mols de água sendo formados, eu dobro, né? Então, é proporcional, tudo bem? Aí eu faço lá, né, o cálculo de quanto vale a entalpia dos produtos, quanto vale a entalpia dos reagentes, aplico a formulinha, ΔH é H do produto menos H do reagente, e aí, substituindo os valores, eu vou ter, então, o calor de combustão. Então, eu posso calcular dessa forma também o calor de combustão, a partir dos calores de formação, né, das substâncias que estão envolvidas aí nessa reação. Certo? Bom, eu queria resolver com vocês agora uma questãozinha do Enem, tá? Vamos dar uma olhada, ó. Então, essa questão é do ano de 2011, tá? Então, eu vou ler para vocês, ó. Um dos problemas dos combustíveis que contém carbono
é que sua queima produz dióxido de carbono. Portanto, uma característica importante ao se escolher um combustível é analisar o seu calor de combustão. O que é o calor de combustão? É o próprio ΔH da reação de combustão, certo? Então, a partir da análise desse calor de combustão, vou definir como a energia é liberada na queima completa de um mol do combustível no estado padrão. Então, lembra lá do estado padrão, né? 1 atm, certo? 25 graus. O quadro seguinte relaciona algumas substâncias que contêm carbono e o seu ΔH. Bom, vocês já devem ter notado que aparece esse zerinho, tá vendo? Ó? ΔH tem um sinalzinho, né? Certo? De zerinho ali em cima do H. Isso aí quer dizer que está no estado padrão. Então, sempre que tiver ΔH e em cima lá tiver um zerinho lá, é porque isso está ocorrendo nas condições padrões. Certo? Quando a gente for estudar eletroquímica, vai ter lá o ΔE, certo? Que é a diferença de potencial. Aí vai ter um zerinho também. Então, vocês sabem que aquilo também é nas condições padrões, certo? E esse Czinho na frente é o quê? Porque é de combustão. Tá? Então, esse é o ΔH, o zerinho porque é padrão e o Czinho é porque é de combustão. Então, é entalpia padrão de combustão, certo? Ou calor padrão de combustão. Tudo bem? Nessa última coluna aí. Está em kJ por mol, tá? Cada um desses valores. Então, olha lá, eu tenho 5 combustíveis, certo? Os 5 combustíveis são combustíveis orgânicos, tá? Então, portanto, contém carbono na sua composição. Tá? O benzeno, por mol, ele libera 3.268 kJ. O etanol libera 1.368 kJ, sempre por mol do combustível. Tudo bem, gente? A glicose libera 2.806, o metano libera 890 e o octano ele libera um pouco mais, né? 5.471. Então, vocês estão percebendo o quê? Que quanto maior a quantidade de carbonos, mais CO2 vão ser formados, né, por mol de moléculas. Então, se a gente pega, por exemplo, o benzeno, ele vai formar quantos mols de moléculas de CO2 para cada mol da substância? 6, né? Então, se eu tenho 6 carbonos na forma do combustível, eu espero que cada molécula daquele combustível forme 6 moléculas de CO2. Tá? O etanol, no caso, que é a segunda aí da tabela, segunda substância, eu tenho 2 carbonos na cadeia carbônica, né, do etanol. Então, na queima completa do etanol, eu vou ter a formação de 2 moléculas de CO2 para cada molécula de etanol. Então, a gente, né, ao olhar para a fórmula, né, daquela substância, a gente já tem, né, uma noção. Né? A gente sabe quantos mols de moléculas de CO2 vão ser liberados naquela queima. Tá? E vocês podem ver que a energia ela acaba sendo, né, relacionada com a quantidade de carbonos. Mais carbonos na cadeia, maior energia liberada para cada mol, né, daquele combustível que é queimado. Certo? Bom, agora qual que seria a pergunta? Né? Então, esses são os dados que o exercício forneceu. Vamos ver qual que é a pergunta. Quer saber o quê? Nesse contexto, qual dos combustíveis, quando queimado completamente, libera mais dióxido de carbono no ambiente pela mesma quantidade de energia produzida? Então é o seguinte, ele está falando, gente, aqui, que é para uma mesma quantidade de energia produzida. Tá? Então, para a mesma energia produzida, qual libera maior quantidade em mols, né, de moléculas de CO2? Então, é o seguinte, se a gente voltar aqui na tabela, vou voltar aqui na tabela que foi dado, né, pelo exercício, ó, vocês estão vendo que o metano, tá? O metano, ele possui apenas um carbono na sua fórmula. Tá? Tá vendo aqui, ó, o metano, ele tem um carbono só na sua fórmula. Tá? Então, para uma energia produzida de 890 kJ, vai haver a liberação de 1 mol de metano. Tá? Então, a gente vai usar a liberação de 1 mol de CO2. A gente vai usar o metano, então, como referência. Tá? Então, eu vou voltar aqui, ó. O metano vai ser a minha referência. Então, eu sei que 890 kJ de energia, para essa quantidade de energia gerada, vão ser liberados, né, 1 mol de moléculas de CO2 para o ambiente. Tá? Aí eu vou fazer o seguinte agora. Vamos ver o benzeno. O benzeno, a gente sabe que ele produz 3.268 kJ, mas isso não é para 1 mol só de CO2. Para essa energia toda produzida, isso é para 6 mol de CO2. Bom, para produzir a mesma energia do metano, certo? Então, para a mesma energia do metano, vamos utilizar 890 kJ. Se eu tiver
né, 890 kJ de energia, que é a mesma energia produzida quando se queima um mol de metano. Se eu tiver essa energia produzida, só que pelo benzeno agora, qual é a quantidade de CO2 em mols que esses 890 kJ de energia produzidos vão liberar no ambiente? Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer uma análise dimensional aqui, ó. Então são 3.268 kJ para cada 6 mol de CO2, tá? Bom, então se eu dividir aqui, ó, né, 6 divide por 3.268, multiplica por 890, eu vou ter essa quantidade de CO2 sendo formada. Tá? Então, para que ocorra a mesma formação de energia, a mesma produção de energia em kilojoules de 1 mol de metano, que libera só 1 mol de CO2, se eu fizer isso com benzeno, o benzeno vai liberar 1,63. Então a gente pode pensar assim, o benzeno em termos de danos ambientais, vamos dizer assim, né, de liberação de CO2, ele é um pior combustível. Porque para a mesma energia produzida, ele libera mais CO2 no ambiente do que o metano. Tá? Então, o benzeno é pior que o metano. Então, eu já sei que o metano não é, tá? Uma das alternativas. Então, ó, glicose agora, gente. Bom, se a gente pega aí a glicose e faz a mesma coisa, né, ó, nós sabemos que a glicose tem 6 carbonos por fórmula. Se ela tem 6 carbonos por fórmula, assim como o benzeno, né, ela vai liberar também 6 mol de CO2. Tá? Mas ela libera 6 mol de CO2 produzindo quanto? Produzindo 2.806 kJ de energia. Quantos mols de CO2 a glicose liberaria para produzir os 890 kJ de energia que o metano produz, liberando só 1 mol de CO2? Certo? Se a gente fizer o cálculo, vai dar 1,90 mol de CO2. Bom, então, por enquanto, a glicose é o pior combustível, né, em termos de liberação de CO2, em termos, né, de efeito estufa, vamos dizer assim, né, a glicose é a pior, por enquanto. Né? Então, octano, gente. Olhando na tabela, a gente sabe o que é. Que o octano ele tem 8 carbonos por fórmula, então na sua queima ele vai produzir 8 mol de CO2. Mas ele produz esses 8 mol de CO2 formando 5.471 kJ de energia. Bom, o octano, né, se a gente queimar o octano numa quantidade suficiente para formar 890 kJ, então você viu que eu fixei o valor de 890. Né, peguei como referência o metano, certo? Que é 890 kJ, e para isso ele produz 1 mol de CO2. Então, para que o octano produza os mesmos 800 kJ de energia que o metano produz, quantos mols de CO2 o octano vai liberar? Se a gente fizer o cálculo, vai dar 1,30. Ok, gente? Bom, então, por enquanto, a glicose ainda é pior combustível. É o que libera mais CO2 para a mesma quantidade de energia em quilojoules produzida. Falta a gente analisar aqui o etanol. Tá? Então, o etanol, olha só. O etanol, pela fórmula, se a gente olhar na tabela, a gente sabe que ele tem 2 carbonos por fórmula. Bom, então, na sua queima, ele vai produzir 2 mol de CO2. Cada mol de etanol, na queima completa, na combustão completa, produz 2 mol de CO2. Certo? Mas é 2 mol de CO2 para essa quantidade de energia. A gente fixou 890 kJ de energia, né? Certo? Para fazer a comparação com os demais combustíveis. Se o etanol produzir 890 kJ de energia, qual a quantidade de CO2 que ele liberaria, né, para isso? Se a gente fizer o cálculo, vai dar 1,30 também. Então, comparando todos, né, os combustíveis que a gente tem aí, o pior é a glicose. Tá? Então, ele quer, qual libera mais dióxido de carbono pela mesma quantidade de energia? A glicose. Tá? A glicose, para produzir os 890 kJ que o metano produz, liberando só 1 mol de CO2, a glicose vai liberar quase 2. Certo, gente? Então, com certeza, é a letra C. Tudo bem? A resposta correta aí dessa questão. Beleza, gente? Então, toma cuidado aí, né? Fica atento aí com essa parte de calor de combustão. É muito usado, né? Quando se trata de combustíveis, por exemplo, né? Então, vocês sabem que
os vestibulares, o Enem gosta muito, né, de explorar essa parte ambiental, né? Então, quando se fala em rendimento, comparação de combustíveis, a gente tem que saber calor de combustão. Beleza, gente? Bom, então é isso. Daqui a pouco a gente volta e a gente vai falar aí no próximo bloco sobre lei de Hess.